Deus, Ele é amor, não é que Ele ama. O amor, ele é como se ele é um mandamento na Bíblia. Então, quando você olha para uma pessoa, eu não estou nem falando do amor eros, né, que é aquele amor de homem para mulher, mas quando você conhece alguém, então você decide amar aquela pessoa ou não. Dentro do relacionamento do casamento, é uma decisão, você que decide amar aquela pessoa ou não. É assim que funciona. Então, o amor, ele é um mandamento. Só que quando você vai para Deus, onde nós lemos lá, está em 1 João, que fala que Deus, ele é amor. Como é que é a frase lá, Vitor? Entra no Twitter aí, que é o versículo. Ele fala que Deus, ele é amor. Não é que Deus ama alguém. Deus, ele é a essência, ele é a fonte de todo amor. E ele nos ensina exatamente isso, a amarmos uns aos outros. É um mandamento. Jesus, quando ele veio na terra, ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Ele disse assim, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então você nunca vai fazer mal para você. Então, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você nunca vai se prejudicar. Achou aí, Vitor? Sim. Fala aí. O versículo fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor, então Ele é a essência de amor, Ele é toda a fonte de amor. Então por isso que às vezes não dá para você explicar o amor de Deus. Você viu o João 3,16, ele começa assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele fala de tal maneira assim, é porque é um negócio muito grande, é uma coisa muito exponencial, é algo extraordinário o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que ele não poupou aquilo que era mais importante para ele, que era o filho dele. Da mesma forma, como é que é o versículo, Vitor? Se você... Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, quando nós estamos falando aqui da palavra de Deus, se você ler qualquer versículo, qualquer coisa, ela vai convergir e vai levar você a amar o teu próximo, a amar a Deus e a amar o teu próximo. Qualquer coisa que você pegar aqui da Bíblia, ela vai te levar para 2 caminhos, para amar a Deus e amar o próximo. É igual o rio, não tem um ditado assim que o rio ele corre para o mar? Da mesma forma que o rio ele corre para o mar, ele tem vários braços, só que vai chegar a um certo ponto que ele vai para onde? Para o mar. Da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela leva você para a presença dele. Ela leva você a aprender a amar o teu próximo, a cada vez mais a amar a Deus. Então, quando nós estamos estudando aqui a palavra, tudo que a gente estudar aqui, ela de alguma forma ela vai levar você a amar mais a Deus e amar mais as pessoas. Mas nós estamos hoje falando aqui sobre o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz de escrever essa carta aos Coríntios. Eu quero destrinchar aqui, são alguns versículos, são 13 versículos na realidade. E ele começa dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um prato que retine. O que ele está querendo dizer aqui, que o que é falar a língua dos anjos? A língua dos anjos ele é um dom dado por Deus. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de língua, você manifesta, na realidade, o dom de língua. Ele fala assim, mesmo eu falando a língua dos anjos, se eu não aprender a amar o meu próximo, se eu não aprender a amar o meu irmão, daí ontem nós falamos sobre diferentes tipos de amor, tem o amor filéu, que é o amor de amigo, para amigo, para parceiro, para companheiros. Tem o amor fraternal, que é o amor de pai para filho, é aquele amor familiar que está dentro da família ali, aquelas pessoas que você ama dentro do teu ciclo social. Tem o amor eros, que é o amor romântico, que é aquele entre homem e mulher, que aí no caso exige uma troca entre os dois. E o amor ágape, que é o amor divino, ele é o amor incondicional, ou seja, daí
você aprende a amar de graça, sem esperar nada em troca, e ainda dá muita coisa ainda. Esse é o amor incondicional. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, quando ele fala que eu seria como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, imagina você bater num sino e ele não fazendo o barulho que ele faz. Porque na hora que você toca o sino, não é tom, tom. Pessoa da Siquem, que conhece a cidade do interior, dá meio-dia ou a hora da missa, o que acontece? Alguém vai lá e toca o sino, e o sino ele anuncia para toda a cidade que está na hora da missa. Então ele está dizendo o seguinte, que o sino ele perderia o propósito. Ele perderia, se você tocar um sino e ele não fizer o barulho dele, que utilidade teria aquele sino? Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo isso, que se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E ele continua falando aqui, cadê no verso 2? Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha muita fé capaz de mover uma montanha, se eu não tivesse amor, de nada seria. Aqui ele fala a mesma coisa, que o que é? A profecia é um dom, conhecimento. Não adianta você ser o cara mais culto possível, ter conhecimentos em várias áreas, não adianta. Se você não tiver amor, ele está dizendo aqui, ó, de nada adiantaria. É aquele lance, né? Tem uns hashtag, né? Hashtag. Tem algumas hashtags aí na internet, assim, né? O que adianta você ter 3 faculdades, mas não dar bom dia para o porteiro, né? Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é a mesma coisa. Não adianta eu ter dom de profecia, não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo, se eu não amar o próximo, e principalmente aquele que não tem nada para dar. Porque você quer conhecer uma pessoa, veja como ele trata as pessoas que não tem nada para oferecer para ele. Daí você começa a conhecer um pouco do caráter daquela pessoa. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, que não adianta eu ser o cara bam, mas se eu não amar o próximo, se eu não respeitar o próximo, se eu não dar bom dia para aquelas pessoas que não tem nada para me oferecer, nada adiantaria. Ó, ainda que dê todos meus bens aos pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Vê que interessante, a Bíblia fala assim, que Deus ele pesa a intenção do coração das pessoas. Quando ele diz aqui, se eu pegar todos os meus bens e entregar aos pobres, e se eu me jogar, me permitir ser queimado a favor de alguém, se não tiver uma intenção, se não tiver uma intenção nisso, de nada vai valer. Se eu não tiver propósito nisso, de nada valerá. Então eu quero desafiar você a partir de hoje, tudo que você fizer, seja intencional. Não faça nada simplesmente por fazer. Seja intencional em tudo aquilo que você for fazer. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui do amor de Deus. E do amor para com as pessoas. Então o amor aqui, porque quando você ama alguma coisa, quando você ama alguém, quando você ama algo, você vai fazer as coisas para aquela pessoa, ou você vai exercer aquela função que você ama, você vai entregar o melhor, você vai fazer com excelência, você vai fazer com qualidade, você vai estudar para você entender mais daquilo, para você fazer uma entrega melhor do que você já faz. Isso é o amor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está falando do amor eros, que é o amor ali entre o homem e a mulher. Ele está falando de algo muito superior. Ele está falando de algo que você vai fazer aquilo com tudo que você tem. Tem um versículo bíblico que fala assim, ó, tudo que vier à tua mão, faça conforme a tua força.
Então, se você pegar esse versículo, tudo que vem à tua mão, faça conforme a tua força, e acrescentar aqui o amor que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo, ó, não adianta eu dar todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, se eu não amar o meu próximo, se eu não amar as pessoas, de nada valeria. Da mesma forma, não adianta você vir aqui trabalhar o dia inteiro, ou você fazer hora extra no teu trabalho, se você não fizer com amor, se você não entregar o teu melhor nisso, se você não fizer com excelência, de nada está valendo. Porque infelizmente tem pessoas que são mercenárias, elas vão para o trabalho, entregam um trabalho medíocre, já, porque a hora vai passar, as 8 horas ali vai passar do mesmo jeito. Então, por que você não seja intencional a ponto de falar, cara, o período que eu vou estar aqui nessa empresa, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer com qualidade. Eu vou entregar o meu melhor. Por que você não pode fazer isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que se não tiver amor, o que ele está querendo dizer é isso, é que tudo que você for fazer, tem um outro versículo que fala que tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque eu estava vendo um vídeo esse dia atrás na internet de um pastor, e ele falava exatamente assim, que você vai almoçar e a esposa vai lá nesse caso ele estava falando para as esposas, né? Mas serve para o marido também, para os filhos. A esposa foi lá e serviu, daí o marido derrubou um copo de suco de uva, manchou todo o lençol branco que ela colocou. E o que ela faz? Ela na hora ela reclama, ela briga, ela chama de desastrado, ela faz tudo. Mas se fosse um exemplo, o pastor da igreja dela, que tivesse ido lá e derramado o suco, ela, não, pastor, fica tranquilo, acontece com todo mundo. O que ele quis dizer ali? Que se ela fizesse com amor mesmo, o maior problema é que as pessoas que vivem ao nosso redor, vai passando o tempo e a gente acaba tratando elas como comum. Nós não honramos os nossos filhos, nós não honramos a nossa esposa, nós não honramos os nossos maridos como eles merecem. Agora, se você fizer por amor, se tudo que você fizer, você fizesse como se fosse para Deus e com amor, eu tenho certeza que você ia mudar os seus resultados em tudo que você fosse fazer. Se você pai, eu estou fazendo isso aqui, porque tem gente às vezes que tem um chefe meio mala, sem alça assim, um cara chato pra caramba, e ele fala, não vou fazer não, porque meu chefe é uma mala, eu vou fazer isso aqui de qualquer maneira. Agora, imagine que se tudo que você fosse fazer, você falasse, não cara, eu estou fazendo é para Deus, não é para ele, porque quem me honra é Deus, quem me mantém é Deus, quem me protege é Deus, quem me sustenta é Deus, então eu vou entregar o meu melhor aqui, não é para o meu patrão não, eu vou entregar o meu melhor aqui, porque tudo que eu faço para Deus. E tem mais, eu vou acrescentar aqui um amor. Tudo que eu vou fazer como se fosse para Deus, ainda vou fazer com amor. Imagina você entregando isso no teu trabalho, na tua escola, entregando isso dentro da tua casa. Não, a partir de agora eu não trato mais a minha esposa. Toda vez que eu vejo a minha esposa agora, eu estou vendo Deus à frente dela. Então eu vou tratar ela como se eu estivesse tratando Deus. E outra, eu vou amá-la como se eu estivesse amando Deus. Imagina se você fizer isso. E começa a replicar em todas as áreas da tua vida, e você vai começar a ver se vai mudar o resultado ou se não vai mudar o resultado. Ele continua aqui dizendo no verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, eu até antecipei, não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui está dando todas as letras do amor, porque as pessoas às vezes elas acham que amor, eles confundem só com amor eros, que é um amor romântico entre um homem e uma mulher. Amor vai muito mais além disso. Começa a estudar o amor ágape, que é aquele amor incondicional, é aquele amor que você dá e não espera nada em troca, mas você vai lá e entrega o teu melhor, você pega a tua melhor camisa e dá para aquela pessoa se precisar. É o que Jesus falou
Se pedirem uma túnica, dê 2 túnicas para ele. Só que não dê qualquer uma não, vai lá e pega a tua melhor, entrega a tua melhor. Meu irmão, se você entender essa palavra hoje e começar a colocar em prática, no cotidiano, isso, você vai mudar o rumo da tua vida, você vai mudar o rumo da tua história. Porque existe uma coisa chamada lei da semeadura. E quando você faz ainda com amor, daí é peso 2 naquilo que você está fazendo. Aquilo ali vai vir com um efeito muito maior. Então, no verso 6, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Então, é aquilo que eu estava falando do esposo e da esposa, de que se você entendesse esse versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, se a gente pegasse esse 7 e aplicasse no nosso cotidiano em tudo, porque eu já vi casais em que eles um ofenderam o outro, mas num nível tão hard, que eles têm dificuldades de reconciliar hoje pelas palavras que eles disseram. Mas se eles tivessem esperado na hora da briga 30 segundos para responder, um fala, daí o outro fica 30 segundos calado e responde. Eu tenho certeza que muitas das ofensas que um entrega para o outro não sairia, porque a gente entra no piloto automático e se torna reativo. Um fala, o outro fala, e na hora que vai ver, um já ofendeu, já machucou o outro. Mas aqui, então você tem que amar as pessoas a ponto de suportar tudo, de crer, de esperar e de suportar, porque isso aqui está ligado, sabe o que? A domínio próprio. Quando você aprende a sofrer calado, quando fala sofrer, né, absorver a porrada daquilo que veio sobre você, de acreditar de que tudo vai mudar, de que o melhor de Deus ainda está por vir, de ter esperança, de você saber esperar a hora certa de você agir e de suportar as cargas do dia a dia. O meu horário já está indo, meu Deus. O amor nunca perece, ou seja, o amor nunca acaba. Ele fala, a profecia vai desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Daí no 11 olha o que ele fala: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o seguinte: todos nós precisamos amadurecer, nós precisamos atingir um nível de maturidade para que a gente possa agir de outra forma, porque quando você não pratica o amor, os princípios que está escrito aqui em Coríntios 13, você pode se considerar uma criança, um bebê. Maturidade na tua conduta, você pode se considerar um bebê. Então, por isso que ele fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu pensava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Então, se você amar o teu próximo, se você pegar aqui essa parte, ser paciente, bondoso, não buscar glória para você, não ser orgulhoso, não maltratar as pessoas, o que mais? Odiar a injustiça, amar a verdade, aprender a suportar todas as coisas, a crer, mesmo que a circunstância seja diferente, a esperar, a suportar. Você pode ter certeza de uma coisa, que daí você vai começar a atingir uma maturidade na questão do relacionamento com o próximo. Porque, como eu já disse aqui,
Se você começar a fazer tudo o que você fizer como se fosse para Deus, se tudo que você fizer como fosse para Deus e com amor, você está começando a agir como uma pessoa madura. Daí você entra aqui, enquadra no que Paulo está dizendo, de que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu era imaturo, eu era reativo, eu fazia as coisas que não condiziam. Agora que eu sou homem, que eu amadureci, eu faço coisas segundo os princípios que nós acabamos de ler aqui. E já está encerrando. No 12, para fechar, ó, ele fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como um espelho, mas então o veremos face a face. Porque o espelho de antigamente, né, ele era turvo. Era a mesma coisa que você olhar na água hoje e tentar ver tua imagem na água. Você viu uma imagem, mas não era claro. Mas ele está dizendo que agora você pode ver e ter uma claridade melhor. Ele fala: agora então veremos face a face. Ou seja, a partir do momento que você começa a agir, você começa a ver as coisas com mais clareza também. Você começa a ter mais nitidez, você começa a ter mais clareza naquilo que você está fazendo. Daí, para fechar o último versículo, ele fala assim: assim permaneceremos agora, mas as três coisas, fé, esperança, não, acho que pulei algum versículo aqui, ó. No 12, né? Como espelho veremos face a face, agora em parte então conheceremos plenamente, mas da mesma forma como sou plenamente conhecido. Daí no 13 ele fala: assim permaneceremos agora as três coisas. Ele fala: o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos eles qual é? É o amor. Então ele fala aqui, ó, de tudo que nós lemos aqui, o que vai permanecer na glória? A fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o amor, ele vai permanecer. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus. Foi o versículo que eu postei ontem. Quem não ama, não conhece a Deus. Então vamos aprender a amar as pessoas, e não só isso, a fazer tudo que a gente for fazer com amor também. Em tudo que você for fazer, e então você vai começar a mudar os resultados da tua vida.